Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula com o contexto histórico da segurança do trabalho. Começamos pela história porque ela sempre foi uma ferramenta científica que auxilia no entendimento de uma situação no presente. E para a nossa aula de segurança do trabalho não vai ser diferente. Então, a segurança do trabalho, ela basicamente pode ser entendida como uma disciplina da área tecnológica voltada para o estudo e aplicação dos métodos para a prevenção de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e as outras formas de agravo à saúde do trabalhador. Cabe à segurança do trabalho, juntamente a outros conhecimentos afins, como ergonomia, saúde ocupacional, saúde do trabalhador, identificar os fatores de riscos que levam à ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, avaliar os seus efeitos na saúde do trabalhador e propor as medidas de intervenção técnica a serem implementadas nos ambientes de trabalho. Vamos ao contexto histórico da segurança do trabalho. Não se sabe ao certo quando se iniciou a preocupação com a preservação da saúde e a conservação de segurança no ambiente de trabalho. Os registros eles demonstram que na antiguidade poucas sociedades elas davam importância ao estudo. Até a Idade Média, os estudos gerados foram poucos, não chegando então a constituir um corpo de conhecimento que caracterizasse a segurança do trabalho como uma disciplina. De modo geral, acredita-se que este anseio certamente já existia bem antes de Cristo, tendo em vista as grandes obras que foram realizadas anteriormente ao seu nascimento, como exemplo, as pirâmides do Egito. Se pararmos para pensar, os fenômenos de acidente do trabalho e doenças ocupacionais eles são antigos. A sua origem está relacionada ao surgimento do trabalho. Na pré-história, o homem já utilizava os materiais e ferramentas que ele tinha disponível para caçar, para se alimentar. Assim, ao longo da história da humanidade, as condições de trabalho ela têm causado morte, doenças, incapacidade a um número incalculável de trabalhadores. Ao longo da evolução da humanidade, o trabalho ele foi evoluindo na sua maneira de ser executado. Novas ferramentas surgiram, novas maneiras de trabalhar. Um dos primeiros registros relatando o ambiente de trabalho foi no papiro de Sílier. Neste papiro, datado 2360 anos antes de Cristo, consta o seguinte dizer: o pedreiro, exposto a ventos enquanto a doença o espreita, constrói sem agasalho. Seus dois braços se gastam no trabalho. Seus alimentos vivem misturados com detritos. Ele se come a si mesmo, porque só tem como pão os seus dedos. Outro registro foi no Império Babilônico, em 1750 anos antes de Cristo, agora preocupando-se com a ocupação das pessoas. Esse registro ele está numa rocha de diorito, e essa rocha hoje ela encontra-se no Museu do Louvre, em Paris, disponível para visitação. Nela está escrito: o imperador Hammurabi sentencia com pena de morte o arquiteto que construir uma casa que se desmorone e cause a morte de seus ocupantes. Na Bíblia, em Deuteronômio 22, versículo 8, também existe a preocupação com a segurança. Nele diz: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. No século XV, começa a formação de um campo de conhecimento na medicina do trabalho, muito porque começou a surgir doenças relacionadas ao trabalho, como a asma dos mineiros. E aí, alguns nomes muito comuns de doenças, como a silicose, causado pela sílica, o saturnismo, causado pelo chumbo, e o hidrargirismo, causado pelo mercúrio. Vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Neste período, começou-se a preocupação
com os acidentes do trabalho e as doenças mais comuns entre os mineiros, e os meios de prevenção, incluindo a necessidade de ventilação. Então, este ambiente ele começou a causar a asma dos mineiros. Uma doença ela é provocada por uma poeira corrosiva. Então, os sintomas e a rápida evolução da doença, elas indicavam tratar-se de silicose. A silicose ela é uma doença pulmonar causada pela inalação de sílica. O pó de sílica é um elemento principal que constitui a areia, fazendo com que a doença acometa principalmente os mineiros, cortadores de arenito e de granito, operários das fundições e oleiros. Também aqueles que os trabalhos implicam na utilização de jatos de areia, na construção de túneis, na fabricação de sabões abrasivos, que requerem uma quantidade elevada de pó de sílica, por exemplo. Normalmente, os sintomas aparecem em poucos meses ou muitos anos após a exposição inicial, dependendo do tipo da doença e da quantidade de exposição à sílica. A doença acontece pois quando se inala o pó da sílica, que é extremamente tóxico, as células depuradoras do pulmão, elas acabam engolindo esse pó da sílica, e quando elas liberam as enzimas, ocasiona a formação de um tecido cicatricial no pulmão. Então, pela imagem, que está um pouco distorcida, mas dá para ver a diferença de um pulmão sadio e de um pulmão com tecido cicatricial. A sílica é um material muito duro encontrado na maior parte das rochas de areia. Para se ter uma ideia, ela constitui em torno de 60% em peso de toda a crosta terrestre, sozinha ou em combinação com outros elementos. Várias matérias-primas contêm sílica em sua composição, como por exemplo a areia, o quartzo, o quartzito, granito, argila e caule. O quartzo é a forma mais conhecida da sílica, livre, cristalizada. Ela é a principal causadora da doença, denominada silicose. A mineração é uma atividade potencialmente perigosa, porque em quase todas as etapas da produção existe a emissão de poeira contendo sílica. Na construção civil, o perigo maior está nas operações de escavações de túneis, poços e polimento de fachadas. Na indústria de cerâmica, o manuseio de matérias-primas, a preparação de massas, rebarbação, furação, torneamento, esmerilhamento e lixamento são importantes fontes de poeira. Na metalurgia, fundição e siderurgia, as operações mais arriscadas são o corte, montagem e desmontagem de tijolos cerâmicos em fornos, moldagem e desmoldagem em areia, esmerilhamento, lixamento, polimento e jateamento abrasivo com areia. O processo de trabalho de jateamento utilizando areia seca ou úmida como abrasivo está proibido em todo o território nacional. A silicose é uma doença causada pela inalação de poeiras minerais que contém quantidades variáveis de sílica, podem ser maiores ou menores. E é uma doença de cunho eminentemente ocupacional. O número de trabalhadores potencialmente expostos à poeira de sílica no Brasil é alto e se concentra na indústria da construção, na mineração e garimpo e em indústrias de transformação. Como a silicose é, em geral, uma doença de desenvolvimento lento e pode progredir mesmo após o fim da exposição, boa parte dos casos só será diagnosticada anos após o trabalhador estar afastado da exposição. Poeiras minerais contendo sílica penetram nas vias respiratórias carreadas pelo fluxo aéreo. Quando abaixo de 2 micrômetros tem o potencial de se depositar na região alveolar, aonde são fagocitadas pelos macrófagos, dando início à reação inflamatória que leva à deposição de tecido cicatricial. A silicose é uma doença sem cura, mas lembre-se, ela pode ser perfeitamente evitada. Para isso,
Basta que sejam adotadas medidas preventivas nos locais de trabalho e que os trabalhadores sejam esclarecidos sobre a exposição à sílica.